Amém? Eu estou nessa linha esses dias, em que eu estou pregando a palavra, porque não adianta eu vir para a igreja e a palavra, ela entrar no meu coração, mas ser uma palavra só que conforte o meu coração. Não, a palavra ela também tem que me provocar. Para quê? Para que eu melhore, para que você melhore, amém ou não? Porque nós não sabemos, às vezes, como proceder, como andar, ou às vezes estamos andando errado na vida. E quem é que vai nos instruir a andar corretamente? Deus, a palavra, amém? Eu quando cheguei na igreja, e venho para a igreja, não acho que eu chego aqui e estou completamente correto, certo? Que eu simplesmente por mim mesmo, pelos meus pensamentos, os meus ideais, as minhas ideias, o que eu penso, o que a vida me apresentou até agora e a forma que eu ando está completamente correto. Não, eu venho para a igreja também para isso, para vir aqui e receber da palavra de Deus, e a palavra de Deus me instruir, a palavra de Deus me guiar por um caminho para que eu possa vivê-la. Amém, queridos? E aí, se você conseguir vir para a igreja e a palavra de Deus te provocar, te inspirar, ao ponto de você querer ouvi-la e querer mudar, glória a Deus, porque você vai melhorar. Glória a Deus, porque você vai ter uma vida melhor. Porque isto aqui, é instrução para você. Isso daqui é direção para você. Isso daqui é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Então a minha oração aqui, meu nome é Andreir. A minha oração aqui, não que Andreir fale, mas a minha oração aqui é para que Deus me use para que eu possa falar para você, que eu simplesmente seja, em nome de Jesus, um canal de bênção para você, que da minha boca não saia pensamentos meus, que não saia ideais meus, princípios meus, mas que saia daqui palavra de Deus, amém? E eu vou falar uma palavra de uma forma geral aqui hoje, e sempre nós viemos aqui e falamos a palavra de uma forma geral, mas também a palavra de Deus, ela vai entrar em você de uma forma específica. A palavra de Deus, ela vai falar algo específico para você. Pode ser que eu venha aqui, a minha esposa venha aqui, outro pastor venha aqui e fale uma palavra profética totalmente direcionada a você, em relação aos seus dias, em relação aos alguns comandos proféticos para a tua vida, glória a Deus. Mas muitas vezes a palavra é de uma forma geral, mas essa palavra de forma geral vai alinhar você de alguma forma, amém? Então eu acredito mesmo que hoje eu estou melhor do que ontem, que ontem fiquei muito melhor do que ontem, que esse ano eu estou melhor do que o ano passado. Por quê? Por causa da palavra de Deus em mim. A palavra de Deus, ela me muda, ela me molda, a palavra de Deus me modela. Eu recebo com mansidão a palavra em mim, e ela é poderosa para transformar meus pensamentos, ela é poderosa para transformar minha alma. Romanos 12:2 diz isso, que essa palavra, se ela transformar minha mente, minha alma, eu vou experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então existe uma perfeita vontade de Deus para a tua vida, amém ou não? Agora, não viva na vontade permissiva. O que é vontade permissiva? É você viver uma vida que Deus não chamou você para viver. Mas existe uma perfeita vontade de Deus, e essa perfeita vontade de Deus, para você viver, você tem que estar alinhado à palavra, alinhado ao que a palavra de Deus diz, amém ou não? Glória a Deus. Então esta manhã receba a palavra, para que ela possa te instruir. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é poder, amém? Poder para quê? Para várias coisas, poder para curar, poder para salvar, poder para enriquecer, mas ela é poder também para transformar as nossas vidas. A palavra de Deus é poder para transformar os nossos ideais, nossos pensamentos, os nossos princípios. Glória a Deus. A Bíblia fala lá em Isaías 55, que assim como a chuva desce, que nem está caindo agora, vem, ela rega a terra, depois pelo calor ela volta para o céu, né? E assim é o ciclo da vida. Assim será a minha palavra, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela virá e ela não voltará para mim vazia. Então ela vem, mas ela não volta para Deus vazia. A palavra de Deus, ela vem lá do alto e ela não volta vazia. Antes ela faz o que ela foi designada para fazer. Ela faz aquilo que apraz Deus, e depois ela volta para Deus, né? E a Bíblia fala que a palavra que sai de Deus, ela prosperará naquilo que ela foi designada. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem que chegar na terra, e ela chega na terra através de pregadores, através de você
ler a palavra, leitura da palavra, através de você estudar, vai lá na livraria comprar livros. Os livros são livros que os escritores, eles pegam uma porção da palavra e explicam. Um livro é uma explicação melhor de uma palavra. Então você quer crescer, quer melhorar a tua vida, compre livros e leia. Compre livros e leia. Venha para a igreja. Venha para a igreja, anote o que está sendo pregado. Anote, estude. Comprove se aquilo que o pastor está falando aqui é verdade. Porque existem muitos falsos profetas, muitos falsos pastores por aí. E cuidado com mensagens de YouTube. Então venha, comprove aquilo que está sendo escrito aqui, para que aquilo que está sendo escrito aqui seja de fato palavra de Deus. Eu quero que você receba de mim como um homem de Deus, mas se eu aqui, porventura, em algum momento falar algo que não é de Deus, não receba. Ah, foi o pastor André que falou, não importa quem falou. Possa ter sido o bispo, não importa quem, se não é a palavra, não recebe. Por isso que você tem que estudar a palavra. Por isso que você aqui não pode ser dominado por um pregador, porque existem muitos pregadores que dominam pessoas. Porque às vezes sobe num púlpito e parece que é mais não é nada. E muitas vezes os pregadores querem comandar pessoas através de um domínio mental. Mas aqui você não é dominado, aqui você tem que estudar a palavra, para que você possa viver a tua vida, não de acordo com o que o pregador fala, mas de acordo com o que a palavra de Deus fala. Para isso você tem que saber, para isso você tem que estudar a palavra. Amém ou não? Porque nós temos uma escola aqui, entre na escola, faça a escola para você saber. Para que quando alguém falar, quando sair uma palavra aqui do púlpito, sabe? Essa palavra simplesmente ela vai confirmar o que já está no teu coração. A palavra já vai firmar o que está no teu coração. Então não sou eu que estou falando, é Deus quem está falando. E se por acaso eu, André, falar alguma coisa aqui de mim mesmo e não tiver de acordo com a palavra, não recebe. Por isso toda vez que eu vou pregar aqui, quando é algo do meu pensamento, quando é algum achismo meu, eu digo, olha, eu penso assim, eu entendo dessa forma, mas a palavra de Deus diz isso. E quando eu penso alguma coisa, eu acho alguma coisa de acordo com a palavra, simplesmente eu estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Então tudo que eu falar aqui, irmão, tudo que eu falar aqui, está de acordo com a Bíblia. Se por acaso você ouvir algo que é falado aqui no púlpito, e você, ao ouvir e entender, está fora da palavra, me procure em nome de Jesus. Me ajude que eu quero crescer com você. Me ajude que eu não quero errar. Eu quero acertar, eu quero estar aqui, que Deus, caia um raio do céu. Não, agora não, Pai. Mas que caia um raio sobre mim, se eu estiver aqui falando algo que está fora da palavra. E se por acaso eu falar algo fora da palavra, me ajude, pastor, olha, o senhor disse isso aqui, mas a palavra de Deus disse isso daqui. E vamos por A mais B provar e crescermos juntos, para que deste púlpito, deste lugar, saia a palavra de Deus, e essa palavra de Deus seja muito boa para você, para te ajudar, para você melhorar, para você avançar, para você crescer, para você prosperar. Então Isaías 55 fala, versículo 12, 13, fala que a palavra ela vai vir, e ela vai ministrar em nossos corações, e depois ela vai voltar. Ao voltar ela vai fazer exatamente aquilo que ela foi designada para fazer, ela vai prosperar. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Lá em Hebreus, no capítulo 4, fala isso. Ela é viva, ela tem vida. Então a palavra que sai daqui do púlpito, ela não é uma palavra morta. A palavra do homem é uma palavra que morre e às vezes não produz efeitos. Mas a palavra de Deus é viva. Glória a Deus. Ela é viva, viva, ela tem vida, ela está produzindo vida e ela é eficaz. O que significa isso? Que ela tem resultados. A palavra de Deus, ela produz resultados, ela tem eficácia. A palavra de Deus, ela tem eficácia, ela produz resultados. Ou seja, você não pode viver apenas de uma pregação, você não pode viver apenas de uma profecia, você não pode viver apenas de que o irmão falou, você não pode viver apenas baseado numa oração, você não pode viver a vida baseado no teu achismo, você tem que viver a tua vida baseado no que a palavra de Deus diz. Aleluia, a palavra de Deus é tua segurança, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é tua segurança, a palavra de Deus é tua firmeza, é ela quem vai te dar base. Na hora do vamos ver,
na hora que a tua vida apertar, na hora que as coisas, sabe, nos maiores reveses da tua vida, nos maiores problemas, no tempo das suas maiores tribulações, o que vai te manter firme é a palavra. O que vai te sustentar é a palavra. Muitas vezes você não vai ter um profeta, um pastor, um irmão para orar com você. Muitas vezes você não vai ter tua mãe, teu pai do teu lado, tua esposa. Você não vai ter ninguém. Você só tem muitos momentos. Você vai se perceber sozinho. E ao perceber que você está só, e você está mal, e você às vezes está angustiado, sofrendo, algo vai te parar, algo vai te sustentar. O que é? A palavra. Então, se você tiver a palavra, você vai ficar bem. Agora, se você não tiver a palavra, o mundo vai te apertar. Sabe, o diabo, ele vai querer mexer com a tua mente. O diabo vai querer colocar ciladas na tua mente para te parar. Mas se você tiver a palavra, você não para. Se você tiver a palavra firme em você, se você for forte e firme na palavra, você não para. Nada vai te parar, angústia não vai te parar, doença não vai te parar, o mal não vai te parar, ciladas malignas não vai te parar, uma demissão não vai te parar, nada vai te parar. O que falaram, o que deixaram de falar de você, aceitação não vai te parar, a falta de aceitação, sabe? Me largaram, me deixaram, não me chamaram, a falta de compromisso, traição não vai te parar. Por que não vai te parar? Porque você tem a palavra. Se você tem a palavra, amém. Agora, se você não tem a palavra, como será no dia mau? Como será na hora que apertar? Por isso eu digo, você tem a palavra, não só, você tem, além de você ter a palavra no teu coração, você precisa ter uma palavra escrita. Sabe, muitas pessoas estão usando o celular, até minha esposa me mandou essa semana um videozinho do pastor Silas Malafaia falando sobre isto. Eu tenho a palavra no celular. Você tem a palavra no celular, mas você tem pornografia também no celular. Você tem a palavra no celular, mas você tem distração no celular. Você tem a palavra no celular, mas você tem coisa ruim no celular. Por isso é bom que você tenha algo, que daqui é mais santo do que outra coisa escrita, mas tem uma palavra escrita. Vai ali no seu, hoje ainda, compre uma Bíblia para você, se você não tiver, e leia, escreva. Faça da tua Bíblia uma Bíblia de estudo, leia e releia. Porque na hora que você for apertado, a gente sempre dá aquele exemplo, né? Se eu coloco esse lenço aqui dentro desse copo e apertar, vai sair do quê? Dentro desse copo, tem água aqui, vai sair o quê desse lenço? A água. Por quê? Porque eu coloquei ele dentro da água, espremi ele e saiu água. Agora, se você for espremido, se te apertarem, se o mundo te apertar, vai sair o quê de você? O que vai sair de você? O que vai sair? Tem que sair a palavra. Quando você é apertado, sai o quê? Sai choro, sai lamentação, sai pensamentos de mal, sai tristeza. O que sai de você quando você é apertado? Aleluia! Então a palavra do Senhor é poder, irmão. A palavra do Senhor, ela é gloriosa. Oséias, a Bíblia diz lá em Oséias, no capítulo 4, que o povo de Deus não é o povo do mundo. Não é? É o povo de Deus. Está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6, se vocês quiserem acompanhar aqui na Bíblia. Se você for bom da palavra, rápido da palavra, pega a tua Bíblia, abre ela rápido aí. Oséias está depois. Tem que saber onde está Oséias. Onde está Oséias? Oséias está depois de Daniel. Daniel está depois de Lamentações, Jeremias, Ezequiel. Sabe, você tem que saber onde está Isaías, onde está Jeremias, onde está Lamentações, onde está Ezequiel, onde está Daniel e onde está Oséias. A Bíblia fala que o homem de Deus, lá em Timóteo, capítulo 2, fala que o homem de Deus, que seja um homem de Deus aprovado, que maneja bem a palavra. Manejar bem a palavra nos dois sentidos, saber onde está as suas referências. Você tem uma referência, você precisa ter a referência. Qual é a tua referência? A referência é a palavra. Porque quando Jesus foi provocado, lá no deserto, e o diabo veio, faça isso, Jesus, faça aquilo, Jesus, faça aquilo outro, Jesus diz, mas a palavra de Deus diz isso, mas a palavra de Deus diz isso, mas me adore, se você me adorar eu vou dar todos isso, não, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, adorar somente a Deus. Jesus, ele combateu o diabo como? Só dá um grauzinho aqui. Jesus combateu o diabo como? Diz lá em Mateus capítulo 4, ele combateu o diabo com a palavra.
Quando Jesus foi apertado, provocado, 40 dias, tentação de 40 dias no deserto, ele foi tentado. Como que ele combateu Satanás? Com a palavra, ao ponto dele de falar para Satanás assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que vive o homem? De toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que você vive? De toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que vai ser tua vitória? De toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, se você não sabe a palavra, você precisa ter comunhão com a palavra, você precisa ter conexão com a palavra, você precisa ter intimidade com a palavra, você precisa ter hábito na palavra, porque essa palavra que você está ouvindo aqui hoje, ela vai se desvanecer pelos dias. Daqui a pouco, hoje à tarde, de repente, de acordo com aquilo que você for fazer hoje à tarde, pode ser que à noite você nem lembre mais daquilo que foi pregado aqui. Se lembrar, talvez segunda, talvez terça, mas lá para quarta-feira já foi. Agora, se você anotar, se você ler, se você reler, sabe? Como é que eu aprendo? Como é que eu aprendo a palavra? Eu aprendo ouvindo, mas ouvindo é uns 30%, mas eu preciso ouvir e ver, eu preciso ler. Ler aumenta mais. Ao ler aquilo que está sendo falado, aumenta mais o conhecimento, fixa mais dentro de nós o conhecimento. Então eu ouço, eu leio. Sabe a outra coisa que aumenta mais? Eu falar a palavra. Então eu ouvi, chegou, está ouvindo. Agora você não está falando, quem está falando sou eu. Então você precisa começar a ouvir e falar. Você precisa começar a ouvir, ver e falar. Ouvir, ver e falar. Então só ouvir é uma coisa, mas ouvir, ler, ver a palavra, falar a palavra, explicar a palavra, ensinar a palavra, já vai aumentando mais. Escrever a palavra, escreve a palavra, escreve aquilo que, as direções, escreve as revelações, vai começar a ficar muito mais forte. Porque na hora do vamos ver, irmão, as pessoas vêm, me ajuda, pastor. Claro que a gente está pronto para ajudar. Estamos aqui para isso. É a nossa vocação, é o nosso chamado. Deus nos chamou mesmo para ajudar, para orar, para falar a palavra para vós outros, para declarar a palavra, para ajudar. Mas em nome de Jesus, irmãos, sabe, o carro está andando, vamos. Tem muito bebê aí fora, muita gente querendo vir para a igreja. Então nós vamos ajudar. Mas talvez algum tempo, alguns de nós aqui já era tempo para sermos mestres. A Bíblia fala que alguns de nós aqui já éramos para sermos mestres da palavra, mas por causa do tempo decorrido, muito tempo já dentro da igreja já é para ser mestre. Mas o Paulo fala, ou o autor de Hebreus diz, mas por causa que vocês são tardios em entender, ou não têm um compromisso maior com a palavra, tem necessidade de leite ainda. Ou seja, eu tenho que ainda ficar relembrando os oráculos rudimentares da palavra, falando de coisas básicas ainda, porque às vezes não cresceu. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos crescer. Na onde? Como? Na palavra. Para que a palavra de Deus possa ser forte e firme no meu coração, ao ponto de eu não precisar de que ficar de muleta, de auxílio, de alguém me ajudando. É claro que você sempre vai ter ajuda quando precisar. Eu sou pastor, ainda peço oração, ajuda, eu converso com alguém, me aconselho, e sempre nós vamos precisar. Mas, irmãos, quanto mais forte e firme eu for, quanto mais forte e firme eu for na palavra, mais a minha vida vai melhorar, mais eu vou avançar, mais eu vou crescer, mais as coisas vão acontecer. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então vamos avançar no crescimento. Eu estava em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: o meu povo, não é o povo de Deus, o meu povo, ele é destruído porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus, ele está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Também eu te rejeitarei como o meu sacerdote, porque você esqueceu o conhecimento, porque você rejeitou o conhecimento. Sabe, a Bíblia está dizendo que teve alguns homens aqui, que no caso eram sacerdotes, rejeitaram o conhecimento chegou, conhecimento foi liberado, a palavra de Deus foi liberada, mas as pessoas resolveram viver a própria vida e esqueceram de focar, se conectar com o conhecimento. E aí o que acontece? O povo de Deus está sendo destruído. No caso o sacerdote rejeitou, no caso aqui seria o sacerdote, seria eu, por ser pastor, e aí eu rejeito o conhecimento, rejeito o entendimento, rejeito as direções da parte de Deus, o povo é destruído. Agora nessa nova aliança, todos nós somos sacerdotes, então eu sou responsável pela vida espiritual de vocês, até um certo ponto, mas agora, a partir de um certo ponto da tua vida, você é responsável pela tua vida espiritual, a tua salvação é individual, o teu crescimento particular é individual com Deus.
Você vai crescer, você com você mesmo com Deus. Não dá para você depender de um sacerdote, de um pastor, para o teu crescimento. É você que tem que ir atrás, é você que tem que buscar o conhecimento, ler livros, ler a palavra, rabiscar, entender, conhecer, perguntar. Como é que eu leio a palavra? Perguntando a palavra. Eu leio um versículo e faço a pergunta, o que é isso? Comprar um dicionário, baixar na sua Bíblia dicionários bíblicos, vai lá, entenda o grego, entenda o hebraico, para você poder crescer, para você avançar, porque a Bíblia está dizendo que o povo de Deus está sendo destruído por causa de que não tem conhecimento, casamentos estão sendo destruídos porque falta conhecimento, profissões estão sendo destruídas porque lhe falta conhecimento, sabe, a vida profissional não está avançando, já era, você é muito bom profissional, mas já era para você estar lá na frente, se você receber esse conhecimento, sabedoria, sabe o que diz Provérbios? Olha que poderoso no Provérbios capítulo 3, olha o que diz em Provérbios capítulo 3, se eu não me engano é o versículo 1, aleluia, diz assim, filho meu, versículo 1, não te esqueça do meu ensino, que é Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, que passou pela terra, não é o mais sábio é Jesus, mas um dos homens mais sábios que passou pela terra, Salomão disse assim, para o filho meu, não te esqueça do meu ensino, no teu coração guarde os meus mandamentos, as minhas direções, olha o que vai acontecer, se você guardar o ensino, o conhecimento, se você buscar a sabedoria, eles aumentarão os teus dias, e acrescentarão anos de vida e prosperidade, a Bíblia aqui fala paz, na minha Bíblia aqui traduz a paz como prosperidade, olha, os seus dias serão aumentados, quem quer viver mais aqui? Você vai viver mais, só que não vai viver mais do mesmo jeito, a Bíblia está dizendo que vai viver mais e melhor, vai viver com paz, vai viver com prosperidade, porque a palavra de Deus, ela vem e faz aquilo que foi designada para fazer, aleluia, aleluia, irmão, então em nome de Jesus, chegou o tempo de buscar mais o conhecimento nas Escrituras, a Bíblia diz que a Escritura de Deus é divinamente inspirada por Deus, é divinamente, coisas divinas, lá em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, diz, olha, conheçamos a Deus, então a gente chegou até um certo ponto de conhecer a Deus, e vocês estão aqui porque vocês já conhecem o Senhor, mas a Bíblia fala, prossiga em conhecer, continue, não cesse, continue conhecendo, avance, vai mais, dê mais passos, em João 8,32 ele fala, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é Jesus dizendo, você conhecendo a palavra, a verdade é a minha palavra é a verdade, então conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, te libertará de quê? Te libertará da amargura, te libertará da tristeza, te libertará do mal, das ciladas malignas, o que é que você está passando de ruim? Quais são as dificuldades que você enfrentou essa semana, esse mês, esse ano? Quais são as suas tristezas, suas amarguras? A palavra de Deus te liberta disso. A palavra de Deus te liberta disso. Conhece a palavra e você vai ser liberto dessas coisas. Conhecereis a verdade, essa verdade ela vai te libertar. No versículo 36 de João 8, ele continua dizendo, se o Filho, aleluia, vos libertar, por meio dessa palavra, verdadeiramente vocês são livres. Às vezes estamos dentro da igreja presos, cativos, porque não temos entendimento. Isaías capítulo 5, no versículo 3, ele fala, o meu povo, ele está sendo levado cativo porque não tem entendimento. Olha, o meu povo, Isaías 5,13, o meu povo, não é a mesma coisa de Oséias, não é o povo do mundo, é o meu povo, está cativo, está preso, porque não tem entendimento, porque não tem conhecimento, porque não compreende. Até os nobres passam fome, a sua multidão se secará de sede. O versículo seguinte fala que até a cova aumenta. Olha, por isso a cova vai aumentar o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, ou seja, coisas ruins estão acontecendo porque o povo de Deus não tem conhecimento, porque o povo de Deus não busca o entendimento, porque as pessoas estão mais preocupadas com coisas que não vão resolver o problema, irmão. A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus vai resolver os teus problemas, a palavra de Deus vai fazer você crescer, vai fazer você avançar. Paulo escrevendo para Timóteo, depois leia Timóteo capítulo 2, Timóteo 1,
1 Timóteo, lê a 2 Timóteo. Paulo, ele gasta tempo em 1 e 2 Timóteo, ensinando o jovem pastor. Timóteo era um jovem pastor. E o que mais Paulo gasta tempo com Timóteo, falou: Timóteo, vamos crescer, vamos avançar, vamos ler. Abre aí em 1 Timóteo. Se a Luciane conseguir me acompanhar aqui, eu vou começar com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos ler um pouco só para a gente calmar aqui. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos, não são alguns, todos os homens se salvem ou sejam salvos. Mas Ele não quer que só sejam salvos, eles querem que um homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que você chegue a conhecer de fato a verdade. Para quê? Para que você não seja mais enganado, para que ninguém te engane, para que falsas mensagens te enganem. Por que Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade? Para você não ser enganado pelo diabo, para que você não possa parar. Quantas pessoas param por causa de situações? Pessoas se matam, pessoas se suicidam, pessoas se entristecem, pessoas ficam mal, raiz de amargura brota, porque não há perdão, porque o amor não prevalece, pessoas mentem, pessoas roubam, pessoas fazem coisas de diversas formas erradas, porque não conhecem a palavra, porque não são livres dessas ciladas satânicas. E aí Paulo fala: Deus deseja que você seja salvo, mas também Deus deseja que você avance, Deus também deseja que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus. Vocês estão aqui ou não, irmãos? Estou falando rápido porque eu tenho muito versículo para falar. Em 1 Timóteo no capítulo 4, ele fala de apostasia. Sabe o que é apostasia? É as pessoas pararem de crer em Deus. Olha que grave isso daqui. 1 Timóteo 4:1. O Espírito, não é Andreir, é o Espírito, porém, avisa, expressamente diz o Espírito, que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, alguns deixarão de crer em Jesus, alguns largarão a fé. Olha que grave isso aqui. Por quê? Estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, eles estão sendo ensinados por outras coisas, estão dando ouvidos para outra coisa que não é a palavra. Outra coisa está dominando, outra coisa está reinando. Eles estão dando ouvidos, eles estão parando para ouvir a doutrina dos demônios. Em que dias são esses? Nos últimos dias. Pastor, quer dizer que pessoas da igreja estão lendo livros que são doutrina de demônios? Não, a vida aí fora muitas vezes são doutrina de demônios, e as pessoas estão dando ouvidos às doutrinas satânicas, e aí param de crer, param de crescer. Por isso, irmãos, vocês precisam se preocupar com aquilo que você ouve, aquilo que você escuta. Olha o que diz o versículo 11. Estou em 1 Timóteo 4:11. Olha, Timóteo, então manda essas coisas, ensina-as. Então ele fala para Timóteo: comece a ensinar direito, ninguém despreze a tua mocidade, seja exemplo dos fiéis. Na onde que ele tem que ser exemplo? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Seja exemplo na palavra. Quem é exemplo aqui na palavra? Quem é exemplo aqui na palavra, irmão? Não precisa levantar a mão, não precisa dizer eu, porque às vezes é só uma pergunta intrínseca aqui. Quem é exemplo na palavra? Você é exemplo na palavra para o teu filho, você é exemplo na palavra para o teu pai, para a tua mãe, você é exemplo na palavra lá no teu trabalho, você é exemplo na palavra para a sociedade. Seja exemplo na palavra, ou seja, da tua boca sai a palavra, ou seja, você vive a palavra, você vive aquilo que a palavra de Deus diz. Aí no versículo 3 ele fala para Timóteo: então, Timóteo, persista em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Então, Timóteo, persista até a minha chegada. Aqui está, aplica-te. Mas na minha versão diz: persista na leitura, no ensino, continue, persista, não pare, não pare, não pare. Continue lendo, continue crescendo, continue aprendendo a palavra. No versículo 15, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Olha o 16, que poderoso. Tenha cuidado de ti mesmo,
Cuida da tua vida e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então ele está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, cuida da tua vida. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele assim: vai cuidar da tua vida, irmão. Amém, cuida da tua vida, irmão. Glória a Deus. Tenha cuidado da tua vida. E o do quê? Da doutrina, do ensino, da palavra. Porque se você fizer isso, você vai salvar. Essa palavra salvar aqui significa sozo ou sotéria, que significa preservar. Não é salvar no sentido de ir para o céu, é salvar no sentido de cuidar, de curar, de preservar, de abençoar, de fazer com que as coisas dê certo na sua vida. Se você persistir em ler, se você cuidar da tua vida no que diz respeito à doutrina, à palavra, nada vai te parar, ele está falando. Nada vai te parar. Pode vir o que vier, não te para. Pode vir situações, você pode ser apertado, mas de você sai a palavra, de você sai fé. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, queridos. Olha o que diz aqui, em Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra palavra, outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Ele está dizendo assim, alguém que não sabe a palavra, vai ter problema, vai se tornar soberbo, vai se tornar arrogante, blasfêmia, inveja, coisa ruim vai acontecer. Porque não tem cuidado com a palavra. Porque não tem, sabe? Porque a palavra de Deus, ela não está sendo a base. Sabe, irmãos, cuida da palavra. Avance no crescimento da palavra. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz para você procurar se apresentar a Deus como um homem de Deus, aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Você maneja bem a palavra? Você manejar não é só saber abrir, mas manejar também é ter um entendimento correto. Aleluia. É a palavra mesmo que está aqui dentro do teu coração, ser forte e firme aqui. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo fala para Timóteo assim, no versículo 14. Quanto a ti, Timóteo, porém, permanece naquilo que você aprendeu, e que estás convicto, sabendo de quem você aprendeu. Amém, queridos? Quanto a vocês, irmãos, permanece naquilo que vocês estão aprendendo aqui na igreja. Glória a Deus, porque você sabe, seja convicto de quem você está aprendendo. Você está no lugar certo. Amém, queridos? 15, pois desde a infância conhece as sagradas letras, que podem fazer-te sábio. As sagradas letras, as escrituras, podem fazer você sábio. Aleluia, para a salvação, para a sotéria, para te preservar do mal. Sábio para a salvação aqui é sábio para saber viver a vida na terra. Sábio aqui para a salvação é sábio para vencer o mal, sábio para vencer o maligno, sábio para vencer as oposições satânicas, sábio para vencer a tentação, sábio para vencer a tribulação, sábio para que quando vier o dia mal, você não seja parado. Para quando você for espremido, salte de você a palavra. Aleluia. 16. Toda a escritura é divinamente inspirada. É proveitosa para te ensinar, para te repreender, para te corrigir e para te instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, preparado para toda boa obra. A escritura, ela é apta, ela é poderosa para ti, ela é inspirada por Deus para te repreender, para ensinar você, para te corrigir, a fim de que você seja perfeito. Essa palavra perfeito também é traduzida por maduro, ou seja, a palavra de Deus gera maturidade, a palavra de Deus gera força em você, a palavra de Deus torna você cascadura, robusto. A palavra de Deus gera em você
perfeitamente habilitado para fazer as coisas na terra, perfeitamente habilitado para toda boa obra. São pessoas capazes de viver a vida de forma plena. Você não precisa de um coach da internet para te deixar bem. A palavra de Deus deixa você bem. Você não precisa de um guru, sabe, da internet. Você precisa da palavra. Ela vai te deixar perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A palavra de Deus vai te conduzir, ela vai te preparar, ela vai te habilitar, ela vai te capacitar. Aleluia. Depois a Bíblia fala, Pedro fala, depois que a gente passou tudo, passou por sofrimento, dificuldade, Ele mesmo há de nos aperfeiçoar, há de nos capacitar, há de nos preparar, há de nos deixar bem. A palavra de Deus é poderosa para isso. Ela é poderosa para deixar você completamente perfeito, maduro, habilitado para viver a vida. Nada te para, irmão. Nada pode te parar. Por quê? Porque você tem a palavra. Sabe, nada pode me parar. Por quê? Porque eu tenho a palavra. Eu creio que hoje eu estou melhor do que ontem. Eu creio que hoje, por causa dessa mensagem, que ela é inspirada por Deus, eu vou sair daqui melhor. Quem crê que vai sair melhor daqui por causa da palavra? A palavra, ela tá, porque a palavra que nós pregamos aqui, irmão, não é só uma palavra escrita, mas é uma palavra espiritual. Ou seja, Deus, Ele manda essa palavra viva dentro de nós, e aqui dentro ela começa a produzir vida, força, energia. A palavra do Senhor é poder, dunamis. Dunamis é poder para operar milagres. A palavra de Deus dentro de você, ela é poderosa para operar milagres. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, em Pedro, para nós crescermos, graça e paz é multiplicada. Olha só que poderoso. Paz e graça. Paz, ela é aumentada, é multiplicado. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, graça e paz é multiplicado pelo conhecimento. A graça e a paz, ela é multiplicada pelo conhecimento. Ou seja, existem níveis de graça. Venha para a conferência da graça, para você aprender mais sobre graça. Está chegando, glória a Deus. E você, todo ano a gente faz conferência da graça, por quê? Porque existem níveis de graça. Níveis de graça. Esses dias chegou uma pessoa que estava numa igreja e disseram lá que naquela igreja ela prega graça. Eu até conheço o pastor daquela igreja e ele fala, eu prego graça. Aí uma pessoa chegou aqui e começou a ouvir graça. Anos e anos na igreja. E aí faz um mês que está aqui, e ouviu algumas pregações e falou, eu não ouvi a graça. Eu não entendi, isso não era a graça que eu ouvia. Agora eu estou começando a perceber o que é a graça. Existem níveis de graça. Graça e paz é multiplicada. Graça, paz, mais paz. Você quer mais paz? Tem paz hoje, amanhã você vai ter mais. Depois da manhã mais. Como? Pelo conhecimento correto, preciso. Lá em essa passagem aqui, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, é o conhecimento preciso, correto, um conhecimento pessoal, um conhecimento íntimo. Pleno conhecimento é um conhecimento correto da doutrina, correto de Jesus, um conhecimento íntimo de Jesus, um conhecimento pessoal. Aleluia! Aí, o que vai acontecer? A graça vai aumentar, a paz vai aumentar, a alegria vai aumentar. Uma vez chegaram até Jesus e falou, estava cheio de confusão, vai ter casamento no céu, não vai ter casamento, cheio de questões, uns negócios umas perguntas meio viradas nos 30 lá. Aí Jesus falava, vocês errais porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais porque não conheceis as Escrituras. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Agora eu vou mudar. Você acerta porque você conhece a Escritura. Você acerta porque você conhece a Bíblia. Você acerta porque você conhece as Escrituras. Você acerta quando você conhece. Aleluia, glória a Deus. Então vamos buscar o conhecimento, irmão. Meu horário já está indo embora, mas vamos buscar o conhecimento. Aleluia, conhecimento se adquire por leitura. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria saber o que fazer com o conhecimento. Sabedoria a gente adquire por revelação da parte de Deus, por uma inspiração. Recebemos por nascimento sabedoria, recebemos sabedoria dada por Deus. Agora, não adianta eu ter sabedoria, mas não ter conhecimento, porque conhecimento eu adquiro pela vida, pela experiência. Conhecimento eu adquiro pela pesquisa, por correr atrás, por ler,
por vir para a igreja, por estudar. Então eu preciso ir atrás do conhecimento. E aí, quanto mais conhecimento eu tiver, Deus vai liberando sabedoria, e aí eu vou saber fazer alguma coisa com esse meu conhecimento. Não adianta eu conhecer todas as Escrituras. A Bíblia fala que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então não adianta eu ficar aqui me inchando de conhecimento, inchando de coisas, de teologia, mas eu tenho que viver essa palavra, eu tenho que viver o amor de Deus, viver a palavra de Deus, e aí nesse ambiente Deus vai me dar sabedoria para eu aumentar, para eu crescer. Glória a Deus. O conhecimento liberta, irmão. O conhecimento, por isso que Paulo fala, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Não é para crescer o coração, não é para iluminar o seu homem interior. Que Deus dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês possam conhecer plenamente Jesus Cristo. Eu oro também para que vocês sejam iluminados por dentro, para você saber qual é a esperança do seu chamado. Ele fala, eu oro para que haja um conhecimento, que você tenha aqui dentro um conhecimento do chamado, um conhecimento do poder, um conhecimento da herança. E eu oro por isso. Eu oro para que aumente aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, irmão, aleluia. Então, irmãos, tarefa de casa, ler a Bíblia. Tarefa de casa, irmão, tarefa de casa, ler a palavra. Vai atrás da palavra, irmão. Eu fiz um curso uma vez, eu e minha esposa, muito difícil o curso de leitura eficaz, não é leitura dinâmica, é uma leitura eficaz. E você fica treinando o seu olho para ler, você lê para lá, lê para cá, lê desse jeito, lê do contrário, e você faz muito exercício. No começo dá até dor de cabeça naqueles cursos. E aí eu tinha 16 lições, eu fui até a 14ª. Chegou uma hora que eu não conseguia mais avançar. E aí depois eu parei, retornei, e fui até aí pensei que eu não tinha mais, que eu não tinha mais como, que não foi eficaz o curso. Mas, irmãos, é tão poderoso que eu pego a minha Bíblia para ler, e eu consigo, por exemplo, ler o livro de Efésios em 9 minutos, em 8 minutos. Quando eu acelero muito, dá para ler em 8 minutos. Só que não é uma leitura que eu não entendo, é uma leitura que eu compreendo. As palavras, elas vão entrando, e eu consigo compreender, apesar de que eu já conheço Efésios, apesar de que eu já conheço Gálatas, mas você começa a ler, sabe, irmãos, sabe, e é tão poderoso que aquele conhecimento, você faz aquela leitura de manhã, que o seu devocional comece pela leitura, você faz aquela leitura de manhã, aquela palavra já começa a te preencher. A palavra de Deus, ela te preenche. A palavra de Deus te traz ânimo para começar o dia, mesmo, irmão, que seja um versículo da palavra. Não saia da tua casa sem ler ao menos um versículo. Leia o Salmo 23 e saia meditando nele. O Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então você vai ler só esse versículo amanhã. Se você não tem tempo, se você não tem costume, não tem hábito, e você vai meditar nele, vai recitar ele, vai declarar ele, e ao entrar no carro você vai continuar dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí você vai, depois lá no teu trabalho, você antes de pisar lá no teu trabalho, você vai dizer: eu vou entrar aqui e vai ser bênção hoje. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, eu creio que o Senhor é o meu pastor e não vai deixar nada que falta. Não vai faltar provisão, não vai faltar vendas, não vai faltar clientes, não vai faltar coisa boa. Eu creio. A palavra de Deus é o sustento para a minha vida, para a minha carreira, para a minha família. Às vezes as coisas da tua família estão ruins lá, o negócio não está andando, as coisas estão de forma errada, os seus filhos estão andando de qualquer jeito. Declara a palavra, porque a palavra do Senhor é poder, irmão. Declara a palavra naquele ambiente, declara a palavra naquela casa. Aleluia. Eu vi um pastor falando de um jeito da palavra, da atmosfera. Ele diz assim: nós precisamos engravidar a atmosfera do nosso ambiente, com a palavra. Esse ambiente aqui, a minha oração, sabe qual que me deixa mais irritado? A coisa que me deixa mais irritado é chegar aqui na igreja, é as pessoas estarem de qualquer jeito aqui nesse ambiente. Lá fora ainda tudo bem, mas nesse ambiente aqui, sabe assim, às vezes chega aqui o louvor, o pessoal está com a cara de fome, o diaconato está ali para lá e para cá, os irmãos estão pensando na morte da bezerra. Não, irmão, esse ambiente aqui tem que ser engravidado pela presença do Senhor.
sabe assim, pleno, 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 pleno da presença, sabe, ter um ambiente pleno da palavra, esse ambiente aqui ser, sabe, ter uma conexão completa com Deus, com a palavra, com as coisas espirituais aí, irmão, nesse ambiente, sabe, coisas acontecem, se a sua casa for completamente preenchida pela presença, se o teu trabalho for completamente preenchido pela presença, pela palavra de Deus, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com que esse ambiente seja preenchido? Fala a palavra, aleluia, glória a Deus, amém. Vocês estão gostando? Porque parece que vocês estão sérios. Eu tinha mais uma coisinha para falar para vocês, eu posso falar? Vocês me dão 10 minutos? Não 10 minutos, não? Vou fazer aquela piadinha, então tem 10 aqui, 10 aqui. Nunca fiz isso, né, pela primeira vez, tá bom. Mas só 10 minutos mais, para vocês saírem daqui mais completos. Existe um conhecimento, que nós estamos falando de conhecimento da palavra aqui, que é um conhecimento que vem pela leitura, amém? É um conhecimento básico, é um conhecimento que vem pelo estudo, e esse conhecimento ele vai nos libertar. Errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Acertais porque você conhece as Escrituras. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então o conhecimento vai te ajudar muito de forma básica aqui. Amém? Mas o conhecimento básico dessa Bíblia é apenas o começo. Você precisa aprofundar um pouco mais. Hoje eu falei um pouco de algo básico para você se segurar. A palavra de Deus é segurança. Só que depois que vem o conhecimento tem que vir sabedoria. Sabedoria já é um nível maior. Muitos conhecem a Escritura de forma simples, mas muitos recebem da parte de Deus sabedoria. E já sabem fazer algo com conhecimento. Só que tem um outro conhecimento que é mais elevado ainda, é um conhecimento mais profundo, que é a revelação. Paulo fala põe aqui para nós, Efésios 1,17. Eu oro, Efésios 1,17 diz assim: para que Deus ilumine os olhos do vosso coração. Efésios 1,17. Para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, no pleno conhecimento de Jesus. Então, conhecimento é algo básico. Aí depois eu preciso ter sabedoria para saber o que fazer com o conhecimento. Mas chega uma hora que você precisa aprofundar tanto, e quando primeiro você começa a conhecer de forma básica, depois Deus começa a revelar o oculto e o escondido. Depois Deus começa a te dar revelação profunda da palavra. Depois você começa, a Bíblia fala coisas que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus preparou para nós, e Ele revela pelo seu Espírito. Aí a palavra de Deus, você vai começar a pegar a palavra, e você vai ler. Quando você lê a palavra de forma simples e básica, você conhece o que está escrito ali. Mas se você começar a aprofundar, meu irmão, aleluia. Vou dar um grito aqui se você ver você dormir, hein? Aleluia, dorme não. Se você começar a aprofundar, vai vir uma revelação. E Deus vai começar a revelar coisas que vão, meu Deus do céu, coisas poderosas. Coisas que você fala, meu Deus, como que está escrito isso aqui? Vou dar um exemplo. Ainda tem 7 minutos ainda. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quem aqui crê que macumba pega? Eu sei que vocês não creem, né? Ou alguns tão novos aqui pode até, será? Se alguém fizer se alguém inveja, olho gordo, se alguém declarar uma maldição contra a minha vida, pega contra mim. Aí o que você vai falar? O que a palavra de Deus diz? Hein? Será que se um macumbeiro tiver agora lá num terreiro de macumba, fizer uma macumba contra a tua vida, pega na tua vida ou não? Sim ou não? Depende. Porque se você crê que pega, pega. Depende, porque se você não tiver o conhecimento correto da Escritura, não entender corretamente a Escritura, você pode ser enganado pelo mal. E tem muitos crentes aí que estão com a vida amarrada, vida financeira amarrada, vida sentimental amarrada, porque não tem conhecimento, porque não quebra isso pelo conhecimento. Você quebra pelo conhecimento.
Amém? Então, o que você vai ter que fundamentar? Por exemplo, Gálatas capítulo 13, 3, versículo 13 diz assim, que Cristo se fez maldição por nós. Cristo na cruz do Calvário, Ele se fez maldição por nós, porque estava escrito que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo te resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo próprio maldição por você, porque está escrito que maldito então. Cristo na cruz do Calvário, Ele pegou para Ele toda a maldição que poderia ser contra você. Na velha aliança, maldição era consequência do pecado, do não cumprimento da lei. Na nova aliança, maldição não pode mais tocar na tua vida, porque Jesus Cristo recebeu na cruz a maldição que era contra a tua vida. É isso que está dizendo aqui, certo? Não dá tempo de eu ficar explicando mais. Mas, se você for ler João 19, você vai perceber assim, que lá em João 19, Jesus, e lá em Mateus 27, deram vinagre para Jesus beber, Jesus não quis beber. Depois, um pouquinho antes de Jesus morrer, Jesus fala, eu tenho sede. Aí deram vinagre para ele bebeu. Vinagre era o vinho estragado. Lá na velha aliança tinha um ditado, e tinha um versículo em Jeremias que diz assim, o pai pecava, e viria uma maldição nos filhos dos seus filhos, até a terceira e a quarta geração. Ou seja, sabe aquelas igrejas que fazem culto de maldição hereditária? É baseado nesse versículo. Virão maldição sobre a sua família, até a terceira e a quarta geração, porque você pecou. Aí o profeta está dizendo, agora na nova aliança, ou seja, quando Jesus vier, cada um vai responder pelo teu pecado, e não vai mais haver pecado sobre alguém, porque vai vir alguém que vai tomar para ele a maldição, e aí esse vai limpar você de todos os seus pecados, vai te purificar de todos os seus pecados, o pecado vai te limpar, você vai ser tão limpo pelo sangue do Cordeiro, que a maldição não vai poder te tocar mais. E aí o provérbio antigo dizia assim, os pais pecaram, os pais comeram uvas verdes, vinagre estragado, os pais comeram a maldição, e os dentes dos filhos é que estragavam. E aí ele diz, agora na nova aliança não vai ser mais assim. Então Jesus em Lucas 19, ele fala, tenho sede. Ou seja, Jesus está dizendo o que lá em Lucas 19? Me dá as uvas verdes, as uvas estragadas, me dá o vinagre para eu comer, para eu beber. Me dá o vinagre, me dá a maldição do Andreir que eu vou tomar. Me dá a maldição da Silvia que eu vou tomar. Me dá a maldição da Ludmila que eu vou tomar. Para quê? Para que nenhuma maldição mais caia sobre o Andreir. Eu estou tomando sobre mim, toda a maldição do Andreir. Por isso, Andreir, macumba não pode te pegar. Por isso, Andreir, olho gordo não pode te pegar. Por isso, Andreir, inveja não pode te pegar. Então agora eu declaro em nome de Jesus que nenhum mal contra a minha vida vai me pegar. Por quê? Porque eu sei o que Jesus Cristo fez por mim. Porque eu conheço, porque eu tenho conhecimento do que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Aleluia, então eu me posiciono pelo conhecimento. Então quando eu me posiciono pelo conhecimento, Satanás não vai me enganar. Porque muitas das maldições e das coisas ruins que acontecem são sugestionadas por Satanás, e pessoas passam a crer, coisa ruim acontece porque eu creio. Então maldição pega se você crê que pega. Agora se você tem um conhecimento correto, preciso, ou se você tem a revelação, porque Gálatas capítulo 3, versículo 3 te dá um conhecimento. Se você for para João 19, a revelação começa a aumentar. Amém? Porque só lendo de forma básica você vai ter o conhecimento, mas Deus vai te dar um conhecimento maior, que é uma revelação. Amém ou não? Então você tem que conhecer, irmão, prosseguir em conhecer, para que haja revelações da palavra profundas no teu coração. Aleluia! Quer mais uma revelação? Mais 5 minutos? Mais uma então. Dizem que dizem não, Jesus foi morto. Essa é poderosa. Jesus foi morto no Morro da Caveira, chamado Gólgota, Morro da Caveira. Levaram ele para lá. Nas tradições antigas judaicas, dizem que naquele Morro da Caveira foi onde foi colocado, onde acharam o crânio de Adão. O crânio de Adão foi colocado lá. Sabe qual foi a maldição que Adão recebeu? Adão, quando Adão pecou, a serpente ganhou uma maldição, a Eva ganhou outra maldição.
recebeu outra maldição, e Adão recebeu uma outra maldição. Qual que foi a maldição de Adão? Gênesis no capítulo 3. Maldita é a terra por tua causa, Adão. No suor do teu rosto você vai comer o teu pão, em fadigas obterás sustento. Ou seja, Adão, homem, a vida vai ser difícil para você. A maldição contra a tua vida, homem, é porque a vida vai ser difícil para você. Vai ser muito pesada a tua vida. Tua vida está pesada, irmão? Não levanta a mão não. Tua vida está pesada? Se a tua vida está pesada, irmão, é porque ainda há alguns resquícios da maldição de Adão está sobrando aí. Porque a tua vida é para ser vida boa, a tua vida é para ser uma vida leve. Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, que eu vou trazer alívio. Se você tem alguma vida pesada aí, persistindo na tua vida, repreenda isso. Porque essa maldição era para o primeiro Adão. A Bíblia fala que nós morremos no primeiro Adão, mas vivemos no segundo Adão. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele suou o sangue é que purifica a gente da maldição, amém ou não? Tinha uma coroa de espinho perfurando a mente de Jesus e jorrando sangue. Jesus ele não foi pregado nas mãos, ele foi pregado aqui, ó. Aí sangue escorria, sangue escorria, sangue escorria. E a Bíblia diz que a terra estremeceu, oh aleluia. As rochas se abriram, e quando as rochas se abriram naquele lugar da caveira, Jesus ali morto, o sangue que purifica de toda maldição, a maldição de Adão, o crânio de Adão está ali com toda a maldição, aí o sangue de Jesus cai, e cai na cabeça de Adão, purificando a terra da maldição. E agora você é livre de toda maldição, você é livre de todo peso, você não vai mais andar em fadiga, em suor, a vida não vai ser mais pesada. Pegou a revelação? Você está entendendo que o conhecimento ele começa básico, depois ele vem sabedoria, e aí Deus começa a trazer grandes revelações para a tua vida, aleluia. Eu quero que você fique em pé, levante a sua mão e dê glória a Deus, o louvor, canta uma música, dizendo a terra estremeceu, oh, aleluia, aleluia. Feche teus olhos e fala: Pai, a partir de hoje não vou mais viver uma vida pesada, uma vida dura. Essa era uma maldição para Adão, mas eu não estou mais em Adão, eu estou em Cristo. Eu não estou mais debaixo de maldição, eu não estou mais debaixo de coisa ruim, eu estou debaixo da graça, debaixo do sangue do Cordeiro. Eu quero que você feche seus olhos, irmãos. Se tem alguma coisa ruim que fizeram contra a tua vida, se tem alguma coisa que você crê, se alguma coisa está pesada na tua vida, se tem oposições, se o diabo está se levantando com a tua vida profissional, tua vida sentimental, se as coisas estão pesadas e talvez ainda você está vivendo coisas difíceis, talvez é a falta de conhecimento, talvez é a falta da revelação profunda da palavra, talvez você ainda não entendeu quem você é, o que a palavra de Deus diz quem você é, talvez ainda você não sabe o que você tem, o que você pode, talvez ainda por uma ignorância você está abrindo uma brecha para que o diabo ainda age na tua vida. Sabe, a falta de conhecimento destrói. Agora quando você persistir em ler, você vai cuidar da doutrina, você vai cuidar de ti mesmo, aleluia, você vai salvar você mesmo, você vai livrar você mesmo dessas coisas, vai livrar você do mal. Por isso eu quero que você feche seus olhos e declare: saia Satanás da minha vida, saia maldição da minha vida, saia coisas ruins da minha vida, porque agora você tem o conhecimento, porque agora você sabe o que Ele fez por você, porque você agora sabe que o sangue foi derramado na terra e purificou, e onde você pisar a planta do teu pé, Deus te dá por herança. Por isso eu declaro: mal nenhum contra você, mal nenhum contra a tua história. A tua história está sendo pavimentada debaixo do conhecimento da graça. Graça e paz é aumentada pelo conhecimento. Graça e paz aumenta pelo conhecimento. Graça e paz aumenta. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado. Você está sendo livre agora. Olha para o céu, o céu se abrindo, a terra estremecendo, terremoto.
pessoas estão sendo livres todo agora. o poder das trevas vencido. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre a terra estremeceu e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre vive, ressuscitou. Pai, obrigado em nome de Jesus. Porque um dia a terra estremeceu e o seu sangue foi derramado sobre nós. E agora nós temos livre acesso a Deus, livre acesso ao trono da graça. Obrigado por essa palavra, Pai, que nos livrou, essa palavra que trouxe a nós o conhecimento. Obrigado, Pai, por esse culto abençoado. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, para nós. Eu entrego estes meus irmãos nas tuas mãos mais uma vez esta manhã, pedindo, Pai, que o Senhor continue guardando eles de todo mal, que ore para que o Senhor dê a eles espírito de sabedoria e de revelação, para que eles possam ter sabedoria no homem interior, para que o conhecimento chegue a eles. Eu oro, Pai, para que clareza chegue na vida dos meus irmãos, para que eles possam ser aptos na palavra da verdade, homens e mulheres aprovados, que a palavra de Deus seja inspirada neles, e eles possam viver uma grande vida, uma grande realidade, por causa da palavra.